Meus amigos, boa noite. Como bem foi colocado aqui, nós vamos conversar sobre esses 160 anos do Livro dos Espíritos. Mas, em primeiro lugar, nós podemos conversar sobre o próprio Livro dos Espíritos. Ele surge quando? Em plena metade do século XIX. 18 de abril de 1857. Mas, para nós entendermos o primeiro porquê ele surgiu, para depois trabalharmos a influência que ele teve na história da humanidade, nós temos que verificar que os séculos 18 e 19 foram um ápice de um desenvolvimento que vinha acontecendo desde o século XIII, mais ou menos. Desde quando foram lançados os primeiros, digamos, estudos que modificaram a mentalidade humana. Até nós chegarmos à visão científica do mundo, houve um processo. E esse processo começa, para mim, efetivamente, com Tomás de Aquino. Até Tomás de Aquino, o pensamento do Ocidente, que era o pensamento católico, apostólico, romano, sofria a influência de Platão. A igreja, toda escolástica, desde os seus inícios, era platônica. Era o mundo das ideias, eram conceitos eminentemente platônicos. Mas com Tomás de Aquino, quando ele lança a sua Suma Teológica, há uma mudança no paradigma. De repente, Aristóteles entra definitivamente no pensamento católico. E ao entrar Aristóteles, há um início de um pensamento científico, porque a grande diferença entre Platão e Aristóteles é justamente que um vive no mundo das ideias, enquanto que o outro tende a vir para o mundo do concreto. Existe um quadro que é famoso, onde aparece Platão apontando para cima, e enquanto Aristóteles coloca a mão como trazendo para baixo. Isso é interessante, porque a mentalidade de Platão era uma mentalidade metafísica, enquanto que a mentalidade de Aristóteles era uma mentalidade de pesquisa, de busca, de indagação. Mas no concreto, tanto que toda a obra de Aristóteles vai se dividir, quando o cânone dele foi estabelecido, em dois grandes grupos. O primeiro, que é a tafísica, a física, ou seja, aquilo que trata dos estudos da natureza. Ele vai falar sobre os animais, sobre a borboleta, como é que ela nasce, animais outros, ou seja, ele pesquisa e estabelece aquilo que é da natureza, que é físico. E em seguida vem aquele grupo de estudos que foi denominado de metatafísica, aquilo que vem depois da física e que criou a palavra metafísica, que nós usamos até hoje. Então, no metatafísica, o que é que ele tratava? Da psique, de todos aqueles conhecimentos que não tinham a ver diretamente com a pesquisa científica, mas aquilo que era nascido das elaborações puramente mentais. Ora, no momento em que Santo Tomás de Aquino coloca Aristóteles no pensamento católico, ele não só começa, e é interessante, a ser discutido, porque ele já vinha sendo discutido durante a escolástica na Idade Média, mas ali vai acontecer um outro fato na Idade Média, quando está terminando, é que surge um impulso em busca da ciência. E esse impulso em busca da ciência vai se expandir daí para frente
com a Renascença, com a busca dos clássicos, com a crise que existe, finalmente com a idade da razão, o iluminismo se estabelecendo, e nós chegamos no século XVIII, começam as grandes preocupações científicas e o grande conflito entre a ciência que nasce e a igreja e a crença estabelecida. Isso vai culminar no final do século XVIII, em 1889, na Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o materialismo que é colocado em atividade e em ação. Porque os enciclopedistas que prepararam filosoficamente a Revolução Francesa, eles eram todos materialistas. E colocam essa ideia, e a Revolução se faz em torno disso, de uma ideia materialista, tanto assim que Notre-Dame de Paris, uma cortesã ou uma prostituta, é vestida com as roupas da deusa Razão e entronizado ali em Notre-Dame de Paris, como sendo a deusa que iria, doravante, dirigir o pensamento humano. Mas, quando isso acontece, o movimento materialista contestando a religião, isso vem acontecendo desde os estudos de Copérnico, que questionam, ele criou o telescópio, você olhou para cima e verificou que as estrelas não eram buracos que os anjos faziam no céu para olhar cá para baixo. Pelo contrário, eram corpos celestes, muito grandes, imensos, etc. Então a religião começou a ser contestada, e depois das grandes navegações foi pior ainda, porque se verificou que a Terra não era plana, que a Terra era redonda, já se sabia que a Terra não era mais o centro do universo, se pensava que o centro do universo era o Sol, depois se descobriu que não era o Sol coisa nenhuma, e passou a ser a galáxia Via Láctea, para mais tarde ser transformado isso, já agora em 1920, para a visão de que não era a galáxia, mas várias galáxias que existiam no nosso universo. Mas voltando, quando o movimento materialista começa, primeiro com Holbach, o materialismo sensualista, grosseiro, vai se estabelecer durante todo o final do século XVIII, vai se começar a crescer no século XIX, no início do século XIX, até a metade do século XIX. Então vai acontecer um fato interessante nesse momento. Paralelamente, começa uma mudança no ponto de vista religioso. Não é mais a ideia que foi de Lutero, que vai acontecer num momento interessante, que vai ajudar a toda a transformação seguinte, porque quando Lutero começa a lançar suas ideias, já Gutenberg já inventara a impressão de tipos móveis. E interessante que essa impressão de tipos móveis permitiu que os livros fossem impressos mais rapidamente e barateasse o custo, porque o livro que era escrito era muito caro. Barateado o custo, a Bíblia foi primeiro a ser impresso, vai para a mão do povo, e indo para a mão do povo, Lutero pode mandar que as pessoas leiam, e na medida que as pessoas precisam ler, elas fizeram o quê? Deixaram de ser analfabetas, porque eram obrigadas a aprender a ler. E isso muda o contexto na Europa. Há uma alfabetização em massa na Europa, porque a própria igreja aí teve que se preocupar para fazer isso, ela que não se preocupava antes, porque quanto maior o número de analfabetos, melhor para quem está no poder, dominando. É preferível deixar as pessoas analfabetas, porque elas se sujeitam mais rapidamente. Mas aí mudou a face da Europa, começaram os questionamentos, vem finalmente a Revolução Francesa em busca da liberdade, igualdade e fraternidade. Paralelamente a isso, nós vamos ver, na metade do século XVIII, Swedenborg lançar uma religião que não tem base na religião estabelecida, mas tem base na mediunidade, porque ele é médium. E ele escreve, inclusive, mantém o padrão
do inferno, purgatório e céu, mas ao mesmo tempo ele coloca um livro que é fantástico chamado O Mundo Espiritual Tal Como Eu Vi. E ele descreve como as pessoas morrem, ele descreve como as pessoas vivem no mundo espiritual. Então isso já vai acontecendo. Paralelo a isso, nos Estados Unidos, Andrew Jackson Davis vai começar a receber com a sua harmonia divina, vai receber mensagens espirituais, vai ter visões, vai inclusive ser avisado de que fenômenos, que uma modificação iria acontecer. Aí nós entramos no século XIX. No século XIX houve uma mudança inclusive na própria filosofia. Kant vai pegar e criar um novo sistema de pensamento que tem uma base moral. Mas em seguida os pós-kantianos vêm como, por exemplo, Schopenhauer, com a ideia pessimista, mostrando que a vida não é apenas aquela condição panglossiana de se ver as coisas, que era, pelo contrário, a dor era companheira de todos os seres vivos. E a filosofia pessimista dele vai longe, apesar dele, observe que acompanhando o movimento que nascera justamente no final do século XVIII, que é o mesmerismo, ele vai falar no seu Parerga 1 de Paralipomena sobre a clarividência sonambúlica. Porque a essa altura as crises magnéticas provocadas pela tina de Mesmer agora estava sendo levado adiante e modificando, influenciando o pensamento de então. As escolas de estudo do magnetismo vão aparecer, com Deleuze e tantos outros franceses, ingleses e alemães, que vão se dedicar justamente ao cultivo do magnetismo. E uma das descobertas é o sonambulismo magnético. Pessoas poderiam ser atingidas por uma energia específica chamada de magnetismo animal, foi o nome que Mesmer lhe deu, e essa pessoa entrava no transe, e nesse transe tinham fenômenos que aconteciam, como visão de coisas que estavam acontecendo à distância, como poder penetrar o corpo humano, verificar doenças, passar remédios, e isso, pessoas que eram analfabetas, completamente analfabetas. E isso começa a modificar, e a clarividência sonambúlica vai ser defendida por Schopenhauer, num escrito dele que é famoso, que é justamente sobre a clarividência sonambúlica, onde ele conclui que aqueles que não acreditassem na clarividência sonambúlica não poderiam ser chamados de céticos, mas sim de ignorantes. Ora, nesse meio tempo, o magnetismo vai influenciar Justino Kerner na Alemanha, famoso médico, poeta, escritor, filósofo, e ele vai pesquisar Frederica Rolf e escrever um livro notável a respeito que se chama A Vidente de Prevost. Era uma mulher que proporcionava fenômenos de efeitos físicos. Ora, eu estou tratando tudo isso para quê? Para mostrar a vocês que, em primeiro lugar, quando vai surgir a fenomenologia mediúnica, na verdade ela já vinha surgindo gradualmente, porque o próprio Justino Kerner, na Alemanha, ele lança livros e lança uma revista, que era tipo aquela nossa revista Planeta, ou seja, que tratava desses assuntos, e influenciou inclusive o próprio Nietzsche, que aos 12 anos leu tudo o que ele tinha escrito. Então ele influencia a inteligentsia alemã, como David já tinha influenciado nos Estados Unidos, como em toda a Europa. O Swedenborg tinha influenciado, que a religião dele existe até hoje. E vocês podem baixar da internet todos os livros que ele escreveu. Então nós entramos no século XIX, vamos aprofundando nesse momento, quando o magnetismo vai crescendo, os fenômenos magnéticos vão sendo discutidos na França, em todos os lugares. Nos Estados Unidos,
As pessoas colocavam o magnetismo em atividade naquelas carroças que vocês já viram nos filmes de cowboy, que saíam vendendo remédios milagrosos. Um desses remédios era o magnetismo. As pessoas então se espalhou pelos Estados Unidos. Nesse meio tempo, nós vamos chegando na metade do século XIX, e aí acontece um fenômeno em Hydesville, no condado de Wayne, nos Estados Unidos. Eu estou saltando muitas coisas, porque para falar disso, eu teria que entrar no protestantismo e mostrar a vocês os revivalistas, ou seja, aqueles indivíduos que no movimento protestante estavam revivendo os carismas da igreja primitiva, que não eram nada mais, nada menos do que comunicações mediúnicas. Bom, mas isso seria entrar para nós pouco tempo por um caminho muito longo, que eu teria que sair discutindo com vocês. Mas nesse momento, nós chegamos na metade do século XIX. Nessa metade, há um problema interessante. A Revolução Francesa tinha causado Napoleão Bonaparte tinha exportado a Revolução. Apesar de uma forma que era de dominar os outros povos. E ele, de qualquer maneira, exporta a ideia libertária, consegue influenciar toda a Europa, mas nesse meio tempo vai surgir um judeu. Tempos judeus aparecem no mundo para atrapalhar as coisas. Primeiro foi Moisés, depois foi Jesus, e depois é Marx, depois é Freud. Os judeus complicados, esses judeus. Mas aí surge um judeu que é interessante, é o oposto do judeu. O judeu, ele por condições naturais históricas, foi obrigado a se dedicar ao comércio, ao ganhar o dinheiro, a trabalhar com metais preciosos, a trabalhar com tudo aquilo que ele pudesse carregar quando fosse perseguido, né? Então, mas tem um judeu que, não sei se para sorte ou azar do mundo, não é bem, isso pode ser discutido, ele era o oposto. Ele não ganhava dinheiro, era pobre, e resolveu: vamos fazer o seguinte, vamos deixar logo todo mundo pobre, vamos fazer logo todo mundo igual, então vamos acabar com esse negócio, acaba com o rico, que fica todo mundo pobre, e acabou. Ou seja, o Estado é que passa a gerir tudo, e ele lança a sua ideia, que em termos de justiça social é fantástico. Nós não podemos discutir que nesse ponto ele está absolutamente correto. Porém, ele lança junto com isso uma ideia que é a ideia da revolução proletária. E para você fazer uma revolução, você tem que matar. E ele prega que a gente deve matar a elite dominante. Ora, para você fazer uma coisa dessa, não tem que ter sanção moral. Porque se não há sanção moral e você mata alguém, você é criminoso, é assassino, tem uma contestação. E como é que você pode fazer uma coisa sem ter uma contestação moral? Simplesmente materialismo. Não existe alma, não existe Deus, morreu, acabou, pronto. Se morreu, acabou, eu mato, já era. Porque sob uma postura materialista é impossível se construir uma ideologia moral. Não existe moral possível a ser tirada do materialismo. Enfim, é o viva quem vence, quem tiver a unha maior sobe na parede. Mas quando isso acontece, e ele lança o seu manifesto comunista, eu chamo sempre a atenção disso, as pessoas não fazem ligações históricas às vezes, ele lança em fevereiro de 1848. E ele começa, eu me lembro dos meus estudos de Marx, eu nunca fui marxista, mas li Marx e Lenin para poder discutir. Como eu vejo muito esquerdista que é analfabeto de Marx e Lenin, se diz esquerdista, eu não sei, só se ele é canhoto, porque ideologicamente ninguém pode ser de esquerda se não conhecer Marx, senão é um pretenso esquerdista. Se não tiver lido o Capital, é um pretenso esquerdista. Agora, para ler o Capital, você precisa ter sentar e pegar aquela maçaroca e sair deduzindo. Mas pelo menos o Manifesto Comunista é, vamos dizer, uma síntese daquilo que Marx pretende. E ele começa dizendo: um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo.
E ele nunca foi tão profeta no seu materialismo. Porque quando ele fala em espectro, ele está falando em quê? Em fantasma. Em gente que morreu, está aparecendo depois de morto. Um espectro. Um espectro. Isso em fevereiro de 1848. Em 31 de março, acabou de fazer aniversário tem pouco tempo. Não é só o golpe que nós sofremos uma vez aqui, não, em 64, aquela infelicidade. É outro golpe. Foi um golpe fantástico que aconteceu no mundo. Foram os fenômenos de assombração na casa dos Fox. E ali, de um lado, em fevereiro, vem, e olha que é uma coincidência histórica interessante. É lançado na Europa, Inglaterra, o Manifesto Comunista. Aí você vem para os Estados Unidos, logo aonde Estados Unidos, e deu a comunicação do Espírito, que cria uma revolução em cima daquilo que vinha acontecendo, que eu disse antes. Aquilo que já vinha acontecendo, os fenômenos magnéticos e os fenômenos mediúnicos de Davis, de Swedenborg, os estudados por Justino Kerr, né? E outros de menor importância. Então, nesse momento, tudo estava preparado e há uma eclosão mediúnica, que eu chamo de segunda revolução mediúnica. Nessa segunda eclosão mediúnica existe um fato extraordinário. É que ela acontece do menor para o maior. Começa com tipologia, ruídos, efeitos físicos. Em seguida, se vocês forem estudar a história dos fenômenos mediúnicos, vão ver, quando as meninas Fox vão para a casa da irmã mais velha em Rochester, isso foi em Hydesville, no condado de Wayne, nos Estados Unidos, que acontece o fenômeno da primeira comunicação. E que uma mulher foi quem primeiro estabeleceu o diálogo com o espírito, a mãe das meninas Fox, através de uma pancada sim, duas pancadas não. Foi uma mulher. E na verdade, quem produzia os fenômenos mediúnicos eram duas meninas, portanto duas mulheres. Depois, com a junção da Lia, são três mulheres. E aí vem a primeira materialização de uma mãe, vem a família Kunz, e aí sucessivamente os fenômenos começam a acontecer. Vem as mesas girantes, invadem os Estados Unidos. Basta dizer que os Estados Unidos chegaram a ter 3.000 publicações sobre o fato, sobre o assunto, tanto sobre magnetismo como sobre mediunidade. Depois vamos para a Inglaterra, onde apareceram mais de 300 publicações. Publicações que eu falo de jornais, não estou falando de livros. Bom, assim espalha e a mesa girante viram a qualquer luxo, como aqui já foi fazer o copo andar. Tá? Toda mocinha aqui, sem dúvida alguma, fez isso na adolescência para ver se ia casar, se não ia casar. E às vezes até, para azar delas, deu que ia casar. Mas, continuando, quando isso toma a frente, vai aparecer naturalmente na França, e dentro da França, que nós estamos vivendo a época da França, é a cidade de luz, a cultura está ali. E vai impactar um indivíduo chamado Hipólito Leão Denis Arrival, que é justamente o nosso Allan Kardec, que é o pseudônimo que ele vai usar para assinar a primeira edição do Livro dos Espíritos, depois de todas as obras dele. É muito importante pensar nisso. Quando ele toma contato, há uma mudança na forma de se analisar. Até então vinham os fenômenos sendo analisados por vários pesquisadores que queriam explicar, mas todos partiam com uma teoria pré-concebida em cima do fenômeno. Já o professor Hipólito não. Ele parte do seguinte suposto: o fenômeno é inteligente? Sim. O fenômeno responde perguntas? Ótimo. Então o que eu vou fazer? Pergunta ao espírito, ao fenômeno que ele é. Em vez de eu estar inventando uma hipótese, e o que ele faz? Pergunta, o espírito diz que, como o primeiro já tinha dito a Margaret Fox, a mãe das meninas Fox. Eu sou espírito. Ele perguntou: você é um ser humano ou não? Ele dá duas pancadas: não. Você já morreu? Ele: uma. Aqui nessa casa? Sim.
E mais tarde, Wesley, que era um dos vizinhos, com os outros vizinhos, conseguem estabelecer um contato e levantar que foi um caixeiro viajante que havia sido assassinado pelos donos da casa para roubarem $500. Vocês vão achar pouco? Se você fizer a correção com a inflação que já teve até hoje, isso vai dar mais de $1 milhão. Então, era muito dinheiro na época. $500 era uma fortuna na época. Então, a mesma forma, Allan Kardec, ora, foi o espírito que disse que era. Eu sou um espírito, eu estive aí, eu morri, fui assassinado aí. Agora, quando Kardec entra em contato com a família Bodin, e os espíritos já estavam falando para ele. Quem é que um espírito? Lá é o espírito de Zéfiro, ele dá um pseudônimo, que é um espírito brincalhão. E ele começa a estudar, a fazer perguntas, porque ele achava que aquilo era importante. Mas ele era uma pessoa que precisava trabalhar. Ele trabalhava nesse momento, trabalhava numa livraria católica que ele fazia a contabilidade, ele fazia contabilidade para os teatros que tinham na França e para outros lugares. Então ele estava cheio de trabalho. Então um dia ele resolve, tinha feito algumas perguntas, tinha tomado algumas anotações, mas ele resolve: eu vou parar. Nesse momento os espíritos dizem: não para não, você tem uma missão para isso. Aparece o espírito da verdade, começa a conversar com ele, e ele se entusiasma e diz assim: tudo bem, eu vou fazer. E tem uma comunicação que é fantástica sobre isso, que ele pergunta, o espírito de verdade dizendo que ele tem uma missão, ele diz: tudo bem, eu tenho uma missão, vocês vão me ajudar, mas do ponto de vista espiritual. E quanto ao material, quanto ao tutu, como é que eu vou viver disso? As pessoas não param para pensar as circunstâncias de cada um. Por exemplo, Kardec começou a fazer o livro lá dos espíritos, beleza, como? De que maneira? Como é que ele fazia? Como é que ele escrevia? Ele não comprou um Apple, nem um HP, porque não existia. Ele escrevia na mão grande, molhando na tinteiro, a caneta no tinteiro, escrevendo. Ora, para escrever um livro de 400 páginas, assim, vocês já imaginaram o tempo? Aí o espírito, ele pergunta assim, e quanto a isso, e os espíritos dizem: sabemos o quanto é importante isso aí embaixo, e Sibá, aí embaixo. E não te ajudar nesse aspecto seria não te amar. Quando eu conto isso, é sempre o momento em que eu paro e digo: eu estou carente, hein? Vem me amar um pouquinho, pelo amor de Deus. Então, observando isso. E ele começa o trabalho, recebeu 50 cadernos de comunicações que já tinham sido dadas ali, vai organizar tudo e começa a trabalhar, primeiro com as meninas Jafé, duas meninas, uma de 16, outra de 14, uma até que adiou o casamento para poder trabalhar no livro, a menina mais velha da casa dos Bodin, o que é um perigo. Como é que você adia um casamento para fazer um trabalho se o cara dá no pé? Não é? Fica um negócio difícil. Mas eu acho que os espíritos seguraram o cara para ela não ficar para titia depois. Então seguraram. E ele começa, e ele vai investigando, vai perguntando aos espíritos, usa Hermance de Faux, Mademoiselle Jafé, Aline C, várias pessoas, várias médiuns que haviam na época. Ele vai em outros médiuns, ele, com a ajuda deles, compõe a primeira edição do Livro dos Espíritos, do qual eu fiz um estudo. Há muitos anos atrás, eu peguei a primeira edição em francês, que saiu em 1957, no centenário. O Canuto Abreu publicou uma edição bilíngue, o francês e a tradução. E apesar dele ser muito bacana em francês, ele falar muito bem, eu não gostei muito da tradução dele, não. Aí gostei mais da minha, mas tudo bem. Aí, esse livro eu fiz a de 1860, porque Kardec lança em 1857, a edição esgotou-se logo. Vocês observem que não é a época atual, com as comunicações atuais. Na época o máximo era o telégrafo sem fio, mas esgotou logo. Em seguida ele lança em 1858
a segunda, uma reimpressão. Depois ele para, e em 1860 ele lança. A primeira tem 501 perguntas e respostas, a segunda vai ter 1019. E é completamente diferente. Eu fiz a comparação das duas e vi como Kardec fez um trabalho de mudança. E eu estou com Canuto Abreu, sou na tradição histórica e esotérica do Livro dos Espíritos. Ele vai dizer que no primeiro momento Kardec era o aprendiz, mas já no segundo momento ele é o mestre no assunto. E ele lança o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos já começa impactando na própria França, porque estabeleceu, logo na França, uma discussão fundamental. E impacta no Brasil. Por que ele impacta no Brasil? Porque o Brasil era colônia cultural da França. Era colônia econômica da Inglaterra. Porque Portugal era colônia da Inglaterra e nós, por via de consequência, nos tornamos colônia da Inglaterra economicamente. Que nos explorava, nós éramos bi-explorados, explorado por Portugal, que por sua vez era explorado pelos ingleses, que por sua vez nos explorava também. E aí nós vamos verificar que logo de início os escritos franceses vinham para cá, porque eu não sei se os senhores sabiam, até os livros que eram escritos no Brasil eram impressos na França. Tinha que ir para lá para ser impresso e voltar para cá. A Garnier, todos aqueles que publicavam na época. Então o Livro dos Espíritos chega logo aqui e começa algo interessante. Mas o que acontece efetivamente na Europa? Há uma discussão, grandes mentes se debruçam sobre as obras de Kardec. Primeiro, o Livro dos Espíritos. Segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que não teve também lá grande aceitação por causa da visão materialista das coisas. E finalmente o Livro dos Médiuns. Esse foi, sem dúvida nenhuma, de grande impacto que está até hoje. Ele lança a base da fenomenologia, definindo os dois grandes grupos: os fenômenos de efeitos físicos e os fenômenos de efeitos inteligentes. E daí para frente, nenhum dos estudos que apareceram, como a metapsíquica depois, nem os próprios estudiosos da Society for Psychical Research, tanto inglesa como americana, como também, vejam só, a parapsicologia mais tarde. Ninguém conseguiu fugir desse esquema. Os efeitos inteligentes e os efeitos físicos. É a base de tudo. Eles puderam partir para outras abordagens, mas conservando a definição básica do assunto. O Livro dos Espíritos, portanto, tem um impacto na França e um impacto no mundo, porque inclusive em pouco tempo Allan Kardec estava recebendo mensagens do mundo inteiro. A França se tornou, no movimento mediúnico, o centro. Polarizou tudo aquilo que acontecia no mundo. E nesse polarizar, Kardec, consegue estabelecer uma escola. O primeiro centro espírita é ele quem funda, em 1º de abril de 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A primeira revista espírita, ele lança porque ele quer um lugar onde ele pudesse colocar as ideias e ver a repercussão. Ele lança em 1º de janeiro de 1858. E aí um fato interessante: os espíritos tinham, ele falou para os espíritos: eu vou arranjar um sócio para fazermos essa empreitada da revista. Os espíritos disseram: não, senhor, nada de sócio. Sócio só traz dor de cabeça, tira o sócio. E aliás, Kardec já tinha tido um sócio quando ele, recém-formado, chegou na França, casou-se e lançou um instituto de ensino à semelhança de Pestalozzi, o que Pestalozzi fazia. E o tio dele, que era sócio, bebia demais, começou a jogar, estourou, e ele ficou com dívidas até quando o espiritismo chegou na vida dele. E ele, Kardec, começou a viver de quê? Das obras espíritas que ele foi publicando, porque o trabalho era dele, não era dos espíritos. Dos espíritos é quando você psicografa, aí é dos espíritos, mas quando você começa como ele, reunindo, estudando, vendo o material que chegava, chegando a conclusões, dando organização, isso era um trabalho efetivamente dele. E o Livro dos Espíritos impacta quem?
com Camille Flammarion. Camille Flammarion era o maior astrônomo da época, era um respeitabilíssimo, e por causa do Livro dos Espíritos, ele mesmo descreve que quando um dia ele desce de Juvisy, que era o observatório onde ele trabalhava, entrou numa livraria e viu lá o Livro dos Espíritos. Quando ele abriu, falava na parte dos mundos habitados. Ele levou, leu, começou a frequentar a sociedade parisiense, recebeu mensagens que vão ser incertas por Allan Kardec. Ele recebe do espírito de Galileu Galilei e estão incertas em A Gênese, quando fala-se da uranografia geral. Então é interessante verificar isso. Mas o Livro dos Espíritos é que é a base. Allan Kardec lança o Evangelho, depois lança o Livro dos Médiuns, lança a Gênese e finalmente Céu e Inferno. E as obras outras, ele não lançou só essas obras, né? O Espiritismo na sua expressão mais simples, o que é o Espiritismo, etc. Mas, e também a Revista Espírita, que os volumes todos até 1869 são estudos extraordinários. Porém, tudo nasce do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é como se fosse uma grande chave aberta com os assuntos principais, e o resto foi apenas desenvolvimento desses assuntos. Os 4 grandes livros do Livro dos Espíritos, que começa de uma forma filosófica, como toda obra filosófica deve começar, tratando de condições metafísicas, ou seja, Deus, a existência da alma. E vem todos os estudos aí, por aí, a vida no mundo espiritual, quando desencarna o que é que acontece, quando reencarna, e mais ainda, quando você vai tratar da parte, da quarta parte em diante, você vai tratar das condições morais, as leis morais, a ação na nossa vida, o que é que nós devemos, como nós devemos lidar com isso, o que esse estudo todo tem de efetivo para nós, que é o que nós realmente nos esquecemos, que o Livro dos Espíritos não foi um livro escrito para ser tratado teoricamente, mas que, pelo contrário, o Livro dos Espíritos foi escrito para ser um tratado de vida. Era para ser vivido, mas nós até hoje estamos tratando ele como se fosse um repositório de ensinamentos teóricos. Não é. Já na parte das leis morais, os espíritos, Allan Kardec pergunta qual a influência do espiritismo na vida humana, que os espíritos dizem que o Livro dos Espíritos, que o espiritismo, qual a influência do espiritismo na vida humana, na vida da humanidade. Ele diz que ele veio para o progresso da humanidade. E vocês podem dizer, como é que isso realmente tem acontecido? Em primeiro lugar, tanto o movimento mediúnico como o movimento espírita impacta todo o pensamento do final e do início do século XIX. A psicologia surgiu por causa de Mesmer e dos fenômenos mediúnicos. Todos os indivíduos que começaram estudando, lançando aquilo que seria, desde Wundt, a psicologia, todos eles se debruçaram sobre o fenômeno mediúnico e discutiram. Charcot, Binet, Janet, o filósofo, psicólogos como William James, por exemplo, nos Estados Unidos, filósofos como Henri Bergson e tantos outros, cientistas como William Crookes, filósofos como Bolzano, médicos, cientistas, prêmio Nobel, como Charles Richer, todos eles tiveram que se debruçar sobre o assunto, e o próprio Carl Gustav Jung, Freud tentou fugir do assunto como pôde, mas ninguém sabe que Freud foi membro da Society for Psychical Research de Londres, da Inglaterra e da França. Vejam só. E ele foi presidente honorário da Society for Psychical Research da Inglaterra. Ele sempre evitou a problemática mediúnica, mas já no final da vida ele escreveu um artigo sobre telepatia. E ao escrever sobre telepatia, não deixaram ele publicar, só depois da morte dele que publicaram. Porque ele estava recebendo
comunicações sobre telepatia entre psicanalista e seus pacientes no mundo inteiro. Então, o Livro dos Espíritos não foi um livro que ficou assim no ar, não. Veio para o Brasil, influenciou o Brasil, porque o movimento aqui vai começar desde cedo, e vai começar em vários lugares, mas principalmente tem um ponto fundamental que é aqui na Bahia, Salvador. Salvador, que tudo começa, o Brasil começa em Salvador, dá licença. Então o movimento mediúnico, o movimento mediúnico nosso já havia começado desde o tempo que trouxeram para cá, pegaram os índios que já faziam suas reuniões mediúnicas, as suas tabas, tinham seus fenômenos. Depois os negros africanos que vieram para cá e que traziam a mediunidade já, e que viviam a mediunidade nos terreiros das fazendas, e que eram, por sua vez, consultados, os pretos velhos, os espíritos, os orixás, pelos ioiôs, pelas aiás, para saber como seria a colheita no futuro, porque ninguém é de ferro, se a filha ia casar, se não ia, se ia dar certo, se o marido estava traindo, tal, aquelas coisas todas muito comuns, que hoje não acontece mais, não é? Entre vocês, né? Nenhuma de vocês vai fazer uma coisa dessa. Ninguém aqui vai para um tarô para saber, não é? Ninguém vai deixar. Vamos deixar isso para lá. Mas isso criou no Brasil um fato interessante. Um movimento que uma vez foi o Espírito Emmanuel, através de mim, num congresso que teve aqui sobre ocultismo. Eu fazia palestra, na hora de fazer a palestra, ele disse: vamos falar de mediunidade de uma forma diferente. Eu vou falar sobre mediunidade. E mostrando justamente como a mediunidade se torna no Brasil algo tão grande, inclusive porque os outros países acham que o Brasil é o país mais psíquico do mundo, por causa, quer dizer, mais mediúnico do mundo. E ele diz: a razão disso é porque quando houve aí aquela famosa mistura das três raças, na verdade, ele diz assim, aquilo foi uma mudança genética. O número de médios no Brasil é muito grande porque geneticamente a mediunidade tem que ter uma base que a gente conversava hoje, uma base fisiológica, neurológica. Então, neurologicamente, o nosso povo foi preparado para isso. E se vocês observarem bem, os centros mediúnicos maiores do Brasil estão aonde? Bahia, Minas, nas regiões onde houve muito escravo, onde houve muita mistura de raças, vamos chamar assim, não é? Isso favoreceu. Além do mais, como nós éramos colônia cultural da França, os livros mediúnicos chegaram aqui. E quando nosso Olímpio Teles de Menezes lançou aqui o grupo familiar de espiritismo, nós já tínhamos um candomblé por aí afora, mesmo com a polícia dando em cima, mesmo com a igreja dando em cima, tanto assim que em 1844, antes das irmãs Foxes, aqui no Brasil, o bispo pediu para se fechar em Mata de São João uma casa onde se falava com os espíritos. Então vocês vejam que o negócio, e isso está documentado devidamente, não é invenção, isso está documentado. Então houve uma influência, o Livro dos Espíritos vai se tornar lido pela nossa inteligente Zia Rui Barbosa. Então todos esses frequentam a reunião mediúnica. O nosso Monteiro Lobato tem um livro lançado pela Maria José Sete Ribas, que foi secretária dele, os copos falam. Ele fazia a reunião do copo. Então várias comunicações mediúnicas. O nosso Rui Barbosa, em Poços de Caldas, recebe via mediúnica uma comunicação de um amigo dele que morre no Titanic, no afundamento do Titanic, William Stead, que era amigo dele. E ele não sabia que tinha morrido e ele, através da comunicação, diz que morreu. Ou seja, o Brasil já estava interpenetrado disso. E o Livro dos Espíritos aqui ganha corpo. E ao ganhar corpo, vai criar um movimento que vai culminar em vários centros espíritas que se abrem. E os centros espíritas começam onde? Em reuniões familiares.
e as pessoas começam a ler o Livro dos Espíritos, depois aparece o Centro Espírita, vai aparecer finalmente o Grupo Confúcio, a Liga Espírita do Rio de Janeiro, a Federação Espírita Brasileira, e no final, depois, o golpe em cima da Federação Espírita Brasileira, pelo famoso golpe áureo, ou pacto áureo, como queiram chamar. A federação toma conta de tudo e o espiritismo se espalha no Brasil. Vem médiuns como Francisco Cândido Xavier, que transforma o espiritismo em algo midiático, inclusive. As novelas hoje que dão sucesso são aquelas que tratam de fenômenos mediúnicos. E mais ainda, a reencarnação, mediunidade, incorporação, psicografia se tornaram moeda corrente, não só no Brasil como no mundo. Todo mundo usa isso. O pessoal, você vê nos filmes, pessoal, na própria encarnação. E isso em países onde antigamente não se pensava nem se aceitava a ideia de uma encarnação. Então, no momento que o Espiritismo, o Livro do Espírito está fazendo 160 anos, e eu me lembro que em 2007 eu lancei a minha tradução, fiz a tradução e dei para a Fundação La Harmonia, que lançou, e agora já lançaram também a minha tradução do Livro dos Médiuns, estão lançando agora a minha tradução do Livro dos Médiuns. Então, nesse momento, nós temos que começar a um trabalho interessante, voltar a nos debruçarmos sobre o Livro dos Médiuns, porque muita gente está fazendo esses cursinhos, às vezes, fajutos por aí de espiritismo, estão pensando que conhecem o espiritismo, não conhecem nada. Tem que voltar e debruçar no Livro dos Médiuns. Vamos largar de lado muito esses romances mediúnicos e ir para as obras básicas. Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, a Gênesis, Céu e Inferno, e a própria Revista Espírita, para que nós tenhamos uma base efetiva, porque ninguém consegue ser um grande astrônomo se não estudar o beabá, ninguém será um físico se não estudar as bases da física, e assim sucessivamente. Não se começa uma casa pelo telhado, mas pela fundação. Então é preciso fazermos isso, porque o Livro dos Espíritos ainda tem muita coisa a ser explorada, porque ainda não foi. Cada vez que eu me debruço sobre ele, eu descubro novas perspectivas e o meu pensamento se enriquece. E eu convido os senhores a fazer um estudo, a partir de agora, do Livro dos Espíritos, não da mesma forma que faz do Evangelho, que aquele abrir para ler página, que aquilo eu acho uma porcaria, mas ler página a página, do início até o fim, para chegar a uma conclusão efetiva de muitas coisas na vida de cada um de nós, porque aquele livro é para transformar vidas, não é para ser um livro sagrado, porque não é. Se eu pegar um Livro dos Espíritos e não quiser mais, jogo fora, toco fogo, não tem nada de sacralidade ali, mas os ensinamentos, o conteúdo que tem, esse conteúdo efetivamente é sagrado, porque é transformador. Um beijo no coração de vocês.